Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhece sua voz. Mas elas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. E eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, todos aqueles que também estão em sintonia com a liturgia da igreja, hoje celebramos o quarto domingo da Páscoa, também conhecido como o domingo do bom pastor. No Evangelho nós vimos várias vezes Jesus usar a imagem da porta, né? Eu sou a porta, e quem entra por esta porta, através de Jesus Cristo, terá a vida e a vida eterna. Também uma outra imagem, muito conhecida na época, do pastor e das ovelhas. Jesus se apresenta como o pastor que conhece as suas ovelhas, que apacenta as ovelhas, e as ovelhas se identificam com o pastor. Por quê? Porque é ele quem cuida, zela, protege do inimigo, do lobo feroz, da noite escura e do frio. Então essas imagens, Jesus estava falando, Jesus usava sempre esses elementos da natureza, né, para sempre transmitir uma mensagem. Jesus é forte também em dizer, chama atenção, cuidado, porque muitos vieram antes de mim se apresentando como os pastores, legítimos pastores, mas não passam de ladrões e assassinos e mentirosos. Forte, né? Não acreditam nessas pessoas, ou seja, Jesus estava falando também dos falsos pastores, né? Isso já é muito antigo, né? Que se apresentavam como os legítimos pastores. Eles vêm para enganar, mentir, roubar e matar. Eu sou a porta. Então Jesus é o único e verdadeiro pastor, que se compromete, que dá vida. Não é aquele pastor que foge quando o lobo ataca, quando o perigo
se aproxima, não, ele dá a vida pelas ovelhas. E ele fez isso, demonstrou, quando por amor de você e a mim, né, na cruz morreu por cada um de nós. Então temos ali a imagem do Cordeiro inocente, né, a vítima perfeita, santa e pura. Então para nós hoje essa liturgia também ela deve nos chamar a atenção, porque são tantos aqueles, né, que se apresentam como pastores. Aliás, pastor é o que mais nós temos por esse mundo afora, né? Jesus falou para a gente estar atento, né? Cuidado, muitos virão em meu nome, dizendo, mas não os sigais, porque eles não me representam. Quem nós devemos ouvir? Quem é o pastor que te apacenta? Quem você ouve? Quem conduz a tua vida? Quem te dirige? Quem te guia? Né? A quem nós ouvimos? No mundo barulhento, né? Nós vivemos num mundo barulhento, né? Onde todo mundo se apresenta como uma solução, e muitas religiões que surgem, com todo o respeito que a gente tem às pessoas, né? Mas nós sabemos, não somos bobos, né? Sabemos perfeitamente que infelizmente às vezes até o nome de Deus é usado para benefícios próprios, para enganar. Jesus falou, cuidado, eles vêm para enganar, roubar e matar. Então nós temos o nosso pastor, Jesus Cristo é o único verdadeiro e bom pastor, é a Ele que nós devemos ouvir. Por isso existe uma identidade, né? A imagem que Jesus fala no Evangelho, do pastor e é interessante porque não é apenas uma poesia. Quem é do campo sabe muito bem que a ovelha, né? Se você tiver num aprisco, é um lugar onde se reúne as ovelhas, né? Se tiver 50 ovelhas e tiver 5 pastores, que cada um tem a sua ovelha, se ele chamar e lá fazer o grito, o assobio, sei lá, tem né? A ovelha identifica e vai com aquele que é o pastor dela e não vai com outro. Quem é da roça sabe, né? Até no campo, né? Tem as vacas, os bois, vai lá, vem ou não vem? Vem. Se for aquele que cuida e protege, vai um outro e faz a mesma coisa, elas vão? Não vão. Dificilmente obedece, né? A ovelha principalmente. Então essa imagem, também isso aplica a nós, né? Muitas vezes a gente... as ovelhas que se extraviam, que se deixam levar por outras vozes, né? Se até o animal que não é inteligente, que o animal não é inteligente, ele tem instinto. O único animal, ser inteligente é o ser humano, né? Às vezes as pessoas falam, que cachorro inteligente, que gato. Não, inteligência é um dom único, exclusivo do ser humano. O único ser inteligente é o ser humano. Os animais agem por instinto, um impulso animal, né? O ser humano não, né? Às vezes nós vimos que os animais identificam e sabem, mesmo não sendo inteligente como nós, são capazes de seguir a voz e se identificar e se deixar guiar pela voz do pastor verdadeiro e não pelo um falso pastor. Sem inteligência são capazes de fazer, e às vezes conosco parece que acontece o contrário, né? Nós seguimos tantas vozes, tantos pastores, e deixamos o verdadeiro e único pastor de lado para seguir às vezes a voz de um estranho, que vem com promessas, com mentira, iludindo, enganando, usando lábia, né? Porque são muito bons nisso. Então vamos pedir ao Senhor que Ele continue sendo o único bom e verdadeiro pastor. Vamos seguir a voz do verdadeiro pastor, e Jesus apacenta através de quem?
nós que somos católicos, nós devemos ser apacentados através da nossa igreja, através dos nossos legítimos pastores. E nós conhecemos, vocês sabem quem são os legítimos pastores de vocês? Claro que sabem. Sabem ou não sabem? Sim que sabem. É o Papa, os bispos e os nossos sacerdotes. Sim ou não? Claro que sim. Então qual é a dúvida? Por que nós nos deixamos? Deus apacenta, conduz a sua igreja, esta igreja. O padre já falou que foi Ele quem constituiu, não fui eu, nem o mais santo dos santos. Às vezes eu fico até assim, como que pode alguém deixar, às vezes, eu era católico, porque agora não sei o que, na verdade nunca foi católico. Como que alguém pode deixar a igreja católica, fundada por Jesus Cristo, que é de Deus, que nasce para seguir uma religião criada pelos homens? É como se você estivesse trocando Deus, o Criador, pela criatura. Sim ou não? Exatamente. Quando eu não sigo, não confio na igreja que Jesus Cristo fundou, porque foi Ele que fundou, a igreja católica nasceu da vontade do próprio Deus. Edificarei a minha igreja. A minha igreja. Engraçado que ele falou no singular. A minha igreja, não as minhas igrejas. Foi assim que Jesus falou? Não. Darei a ela as chaves do reino do céu. Tudo que ela, a igreja, ligar na terra, será ligado no céu. Mas ele disse também, e vírgula, tudo que ela desligar na terra será também desligado no céu. Esse poder de ligar e desligar, Jesus deu à sua igreja, a igreja católica. E quantas pessoas que não sei em nome de quê, o que encontraram, né? Deus deu inteligência, né? Os animais, a ovelha, entre a voz de tantos pastores, a voz do estranho elas não seguem. Não seguem. Pode berrar, bufar, gritar, e é um animal, hein? Não é um ser inteligente, mas ela sabe identificar que entre as tantas vozes, aquela não é a voz do legítimo pastor, e ela não vai atrás. Então pensamos ao Senhor que nós sejamos fiéis ao nosso magistério, vamos seguir a nossa igreja, a doutrina que nós recebemos. Ele diz: eu sou a porta, Ele é o pastor, quem entrar por mim será salvo. Que o Senhor ilumine as nossas mentes, os nossos corações, a nossa inteligência, para que entre tantas vozes que nós ouvimos aqui e ali, né, todos os lugares, esquinas e cantos, né, para nós sermos sempre fiéis à nossa igreja, respeitando todas as religiões, mas nós não precisamos nos preocupar. Tudo aquilo que nós precisamos para a nossa salvação. Aliás, Jesus veio ao mundo exatamente para isso, e deixou como sinal visível nesse mundo, repito e finalizo, foi Ele quem quis, e Ele que instituiu a Igreja Católica, e disse: darei a ela as chaves do reino do céu. E disse mais também, né, para os que se assustam, né, que vai acabar o mundo, que vai acabar a igreja. Eu falo brincando, se nem nós padres e os papas conseguiram acabar a igreja, não vão ser os leigos que vão acabar, né? Repito, se nem os padres, nem os papas, nem os bispos conseguiram acabar com a igreja, né? Quem somos nós para achar que vamos? Porque Jesus também disse, né, que o poder do inferno, o que ele falou? Vocês sabem? Jamais irá prevalecer contra a minha igreja.
Às vezes o católico não lembra, né? Sabe quem falou isso? Foi Jesus Cristo. Atrapalha, incomoda, né? Dificulta. Por isso que a Igreja Católica é a igreja dos santos, dos mártires, igreja perseguida. Mas o poder do inferno jamais irá prevalecer contra a minha igreja. Se ele disse, está dito, e ponto. Está muito claro? Ou você duvida de Jesus Cristo? Então sejamos fiéis à nossa igreja, uma igreja que sempre foi e sempre será perseguida. A Igreja Católica é assim, né? O sangue dos mártires, semente de novos cristãos. Então, fiéis à nossa igreja, aos nossos legítimos pastores, que vocês disseram que conhecem, eu acredito, né? Se viesse um outro rezar a missa aqui que não eu, vocês não, esse não é o Padre Leonor. Iam conhecer ou não? E faz pouco tempo que eu estou aqui, né? Tá vendo? Um exemplo para dizer. Viesse um outro que não fosse clero da arquidiocese, que vocês também já mais ou menos sabem quem são os padres, né? Não, esse sim, não é, pode não ser pároco dessa paróquia, mas é ali da catedral, é ali do Braz Madeira, é aqui do Floresta, é aqui. Vocês saberiam identificar ou não? Sim que saberia, com certeza saberia. Mais um outro, beleza? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja